O mercado brasileiro de soja começou a semana sem grandes movimentações, mas em Chicago os contratos futuros estão sendo impulsionados pela preocupação com o clima nos Estados Unidos. E para falar do tema, nós convocamos aqui o consultor em agronegócios, Carlos Cogo, da consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio. Boa tarde, Cogo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos que nos prestigiam no dia de hoje. E, Cogo, começando então pelos preços da soja, que é a principal dúvida do Vanilson, né? Qual que é o comportamento das cotações hoje, tanto no Brasil quanto na Bolsa de Chicago? Como é que estão as negociações? Certo, mandando um abraço para a nossa audiência aí. Realmente hoje é um dia bastante volátil, né? Primeiro a gente está vendo uma notícia bem recente do fim do acordo de escoamento dos grãos no Mar Negro, né, entre Rússia e Ucrânia, só que tudo mudou de figura quando a Rússia passa a atacar os terminais e bombardear os terminais portuários, né, na região do Mar Negro, no Porto de Odessa, nos portos adjacentes, e os mercados hoje estão respondendo com alta. Vou dar 3 exemplos além da soja. Óleo de soja, que é o grande impactado nesse caso, porque a Ucrânia é um grande fornecedor de óleo de girassol para a União Europeia, sobe 4,1%. Trigo sobe 8,2% no contrato de setembro, o milho sobe 3,5% para dezembro e a soja também sobe quase 4%. Todos em forte alta, né? E aqui no Brasil, para ter uma ideia do que representa isso, nós já temos do meados de junho, somando as questões de clima nos Estados Unidos e agora muito mais esse grande impacto do fim do acordo e dos bombardeios, do acirramento da guerra, a soja subiu R$13 por saco no mercado spot, no mercado disponível, ou $2,60 por saco para o produtor brasileiro. E qual que é a tendência dos preços nos próximos dias, Cogo? O que você acha que vai acontecer? O mercado interno ainda não respondeu na mesma proporção, até porque nós já estamos com problemas de logística, de escoamento, prêmios negativos nos portos. O prêmio deve subir somente a partir dos embarques em agosto e setembro. Então, todo esse problema de escoamento, infraestrutura de armazenagem, logística, ainda não permite que os preços respondam na mesma proporção. Mas o mercado interno e externo, eles convergem sempre. Mais cedo ou mais tarde, uma alta de preços lá fora que está se consolidando, ela vai ser transferida para o mercado interno e ela já representa preços mais altos no disponível e principalmente preços futuros para a próxima colheita de 2024. E a gente tem gráficos para mostrar isso também aqui para a nossa audiência, né, Cogo, que você preparou? Perfeitamente. 2 artes preparamos aí, né? Uma primeira arte mostrando, então, na região sul e sudeste. Veja que o contrato, por exemplo, embarque de setembro por Paranaguá, ele já está quase se aproximando de R$150, né? Aqui, então, em Paranaguá, já é uma alta de quase R$18 por saca. Esse preço já está no interior do Paraná, Cascavel. Em Paranaguá, hoje, a soja, já agora de manhã, já tinha rompido a barreira dos R$152 a saca. Rio Grande, a mesma coisa. E, obviamente, todo esse movimento também, ele corresponde nos mercados nos contratos mais longos. Veja lá, por exemplo, que julho de 2024, período da nossa colheita, pós-colheita aqui no Brasil, já está acima dos R$130. Essa paridade estava em torno de R$112 há apenas uma semana atrás, ou seja, há uma movimentação no mercado spot, no físico, e também nos contratos para embarques futuros e para também compra antecipada de insumos, etc. E o receio do mercado em relação à safra americana, você acha que deve se confirmar? O que mais está no radar? O receio da safra americana, 57% da área de soja em alguma condição de seca. Nós temos 2 efeitos: tem uma queda na área de soja acima da prevista nos Estados Unidos, a produção já se sabe que é menor, a falta de umidade no solo. Agosto vai ser, agora final de julho e agosto vão ser meses decisivos, mas já se sabe que o potencial da soja nos Estados Unidos está comprometido e isso vai sim consolidar novos patamares de preços para a soja no mercado futuro e no mercado brasileiro. O produtor vai ter que ter muito cuidado, né? Nós estamos com o dólar hoje se aproximando dos 4,70, né? Já rompeu a barreira de 4,80 e isso é um dos responsáveis pela queda de preço no Brasil, que não permitiu que o preço reagisse na mesma proporção que reage hoje em Chicago. Agora, falando das expectativas, Cogo, da safra 23-24 aqui no Brasil, qual que é o cenário que você enxerga? Quais devem ser os entraves da próxima temporada? Lamentavelmente, tudo indica que nós vamos ter os mesmos problemas que nós vivenciamos nesse ano, né? Por exemplo, só para ter uma ideia, esse ano, o prêmio
negativo, chegou a quase $2 negativo por bushel no contrato abril deste ano. E com os embarques para janeiro de 2024 já estão com prêmio negativo de menos 50 cents em relação a Chicago. O embarque abril de 2024, que já tem cotação, ele já está menos $1,10 por bushel negativo contra Chicago, ou seja, um basis baixista, baixo, que reflete já o mercado precificando uma condição de complicações de armazenagem, de logística, que deve se perpetuar também na próxima safra. Nós estamos vendo tudo isso agora, montanhas de milho a céu aberto, problemas de escoamento nos portos, isso deve infelizmente se repetir. O produtor vai ter que ter muita gestão e muita estratégia para vencer esses obstáculos no próximo ano. E quando você fala de montanhas de milho a céu aberto, né, a gente pega o gancho da armazenagem, que segue sendo aí um dos gargalos. Existe alguma alternativa para o produtor, Kogo? Alternativa tem, o problema é que nós temos uma capacidade de estocagem no Brasil de 192 milhões de toneladas, para uma safra de 318 milhões de toneladas. Então, o nosso déficit está aí acima de 125 milhões de toneladas, o maior da história, e ele realmente ele se reflete em prejuízo direto ao produtor. Você tem aí condições, por exemplo, de silo-bolsa. Um silo-bolsa ele pode ser um acessório ao sistema de armazenagem tradicional, para durante um bom tempo você deixar isso estocado. Agora, pensar, nós vamos fazer agendamentos de portos, mandar em vez da cooperativa mandar direto para o porto. Nós, no total, armazenagem portuária, armazenagem intermediária, nós não temos estrutura para tudo isso. Tem aí 6,6 bilhões de reais do plano de armazenagem do PCA. Para o setor, isso dá para construir em torno de 10 milhões de toneladas, mas uma solução mesmo, de fato, só viria se nós tivéssemos um aporte de pelo menos 15 bilhões de reais por ano no plano safra para vencer esse déficit, esse enorme desafio. Talvez hoje, Priscila, o maior desafio que o agronegócio tem no curto e médio prazo. Tá certo, Kogo. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez, pelos esclarecimentos. Uma excelente quarta-feira para você. Agradeço, boa tarde a todos.